Eis meu servo, a quem dou meu amparo, meu eleito ao qual dou meu afeto. Repousa nele meu Santo Espírito, para que leve adiante a palavra. Ele não grita, não ergue a sua voz, não apaga a chama que fumega. Eu sou o Senhor, este é meu nome, a ninguém darei a minha glória. Senhor, nós te adoramos, Senhor, nós te louvamos. Tu és o Senhor e Deus, único Senhor, soberano sobre os céus e a terra. Não há outro além de ti, não há força maior, não há Deus maior. Eis meu servo, a quem dou meu amparo, meu eleito ao qual dou meu afeto. Repousa nele meu Santo Espírito, para que leve adiante a palavra. Ele não grita, não ergue a sua voz, não apaga a chama que fumega. Eu sou o Senhor, este é meu nome, a ninguém darei a minha glória. Eu sou o Senhor, este é meu nome, a ninguém darei a minha glória. Eu sou o Senhor, este é meu nome, a ninguém darei a minha glória. Olá, paz do Senhor Jesus, Deus te abençoe. Te convido a um momento de oração nesta hora, em nome do Senhor Jesus. Querido Deus, querido Pai, eu te louvo de todo o meu coração, louvarei sempre ao Senhor, cantarei sempre as tuas maravilhas, em ti me alegrarei, em ti exultarei. Te dou graças nesse momento por mais esta oportunidade, consagro a ti esse momento de oração, de meditação na tua palavra. Que teu doce Santo Espírito venha me ungir e venha ungir a cada pessoa, aonde esse vídeo chegar, onde essa palavra chegar, e cada um seja tocado em seus corações, recebam as bênçãos do Senhor, o discernimento, o entendimento, a maravilha da tua presença, Deus. Muito obrigado, Senhor, não temos palavras para te louvar e te agradecer. Tu és digno de toda a glória, Senhor. Fica conosco, ó Deus. Amém. Glórias a Deus. Te convido a tomar a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 7. E nós vamos ler 2 versículos, o 22 e o 23. Romanos 7, 22 e 23. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que, guerreando contra a lei da minha mente,
me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Glórias a Deus. Uma frase que foi postada na internet alguns dias atrás chamou-me a atenção. Na verdade, era uma placa colocada sobre uma calçada e a frase dizia o seguinte: seja gentil e seja calmo para com todos, porque quase ninguém está bem. Esta frase me chamou muita atenção e eu pensei, que ideia genial essa pessoa teve, que frase mais oportuna: seja gentil e seja calmo para com todos, porque quase ninguém está bem. Por conta, evidentemente, das circunstâncias que nós estamos vivendo, por causa desse tempo tão desafiador, por conta desse período tão difícil, tantas pessoas enfermas, tantas pessoas em crises, quantas pessoas com crises emocionais, quantas pessoas sofrendo com a perda de seus entes queridos, tantos problemas, um momento muito desafiador mesmo. Então, achei muito oportuna essa placa com essa frase: seja gentil, seja calmo para com todos, porque quase ninguém está bem. Mas muito mais oportuna que essa palavra é essa palavra que eu li com os irmãos em Romanos capítulo 7, versos 22 e 23. Porque no tocante ao homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus. Ou seja, no meu homem interior, nos meus sentimentos, nas minhas emoções, no meu coração, na minha mente, eu tenho prazer na lei de Deus. Aí em seguida ele diz: mas vejo nos meus membros uma outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. O que essa palavra está dizendo para nós? É que no interior de cada pessoa existem duas forças. E essas duas forças estão se guerreando entre si, digladiando uma com a outra. São dois apelos constantes que vivem fazendo chamados constantemente a nós, duas forças mesmo. A primeira é uma vontade de obedecer a Deus, quando ele diz: porque no tocante ao homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus. É um desejo de fazer o bem, é um desejo de obedecer a Deus, de fazer aquilo que é certo, de priorizar as leis de Deus. Mas há uma outra lei nos meus membros, guerreando contra essa primeira vontade que está na minha mente. E essa segunda diz: mas vejo nos meus membros uma outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Essa segunda é uma vontade completamente oposta da primeira. Essa é de desobedecer a Deus, de fazer aquilo que nos agrada, mesmo que isso não seja certo, mesmo que isso não agrade a Deus. E amados, a desobediência a Deus traz o afastamento de Deus em nossas vidas. Desde o Éden, a desobediência a Deus gera o afastamento da presença de Deus. O próprio Deus se afasta, como diz a palavra de Deus em 2 Crônicas, capítulo 15, verso 2. O Senhor está convosco enquanto vós estáis com Ele. Se o buscardes, Ele se deixará achar. Mas se o deixardes, Ele vos deixará também. Então, o afastamento de Deus traz consequências terríveis à vida de uma pessoa em vários contextos.
Por exemplo, no contexto familiar, traz desajuste familiar, traz desajuste no casamento, traz rebeldia por parte dos filhos, porque pais abençoados geram filhos abençoados. Exemplo também no contexto financeiro, gera perda de empregos, gera um salário cujo dinheiro nunca dá, traz uma sensação de que o dinheiro nunca dá. Chega o final do mês, a pessoa fala: puxa, mas o dinheiro não deu de novo, nunca dá. Já ouviu pessoas dizerem assim? E isso gera no coração da pessoa uma tremenda insatisfação, por conta do afastamento da presença de Deus. No contexto espiritual, o afastamento de Deus vai gerar falta de paz, vai gerar frieza espiritual. É quando a pessoa perde o gosto pelas coisas de Deus, ela perde o prazer da leitura bíblica, ela perde o prazer pela oração. No contexto pessoal, então, gera insatisfação, depressão, frustração. Observe uma pessoa que vive afastada de Deus. Você vai ver que ela tem todos esses problemas. Problema familiar, desajuste no casamento, insatisfação com seu dinheiro que nunca dá, frieza espiritual, falta de paz, falta de prazer, de gosto pelas coisas de Deus, de ler a Bíblia, de orar, insatisfação, depressão, frustração, todos esses males, em consequência do afastamento de Deus, da falta da presença de Deus. E nem sempre esses problemas são disciplina de Deus. Não adianta querermos jogar na conta de Deus que nem sempre esses problemas significam uma disciplina de Deus. Deus usa de uma tragédia como possibilidade de derramar o seu amor sobre nós? Sim, Deus usa também das tragédias, Deus usa também de uma circunstância ruim, mas nem sempre, porque o mundo espiritual também funciona com a lei de causa e efeito, como diz a palavra de Deus em Gálatas capítulo 6, no verso 7, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Amados, sem dúvida alguma, o maior obstáculo para conhecer a vontade de Deus é a nossa vontade própria. Com certeza, a nossa própria vontade é um grande obstáculo para se conhecer a vontade de Deus. A maioria de nós segue obstinadamente os nossos próprios desejos. Não estou dizendo que todos somos assim. A maioria segue os seus próprios desejos. Por isso, o salmista Davi traz uma palavra muito dura, muito firme, no capítulo 32 dos Salmos, no versículo 9, quando ele diz assim: não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio para que sejam dominados. Não sejais como o cavalo e nem como a mula. Ou seja, a palavra está dizendo para nós, não seja duro, não seja teimoso. Não sei se quantos já observaram, mas um cavalo quando dispara, não há quem segure. Tudo que estiver à frente ele leva no peito. Uma mula quando para, quando empaca, uma mula quando não quer caminhar, somente com muitos açoites. Por isso essa comparação forte da palavra de Deus para nós. Não sejais como o cavalo e nem como a mula, que não tem entendimento. Porque a nossa vontade, ela é teimosa. A nossa vontade, ela é super teimosa e é o principal que Deus quer trabalhar. Deus deseja trabalhar a nossa vontade teimosa. Deus deseja curar, Deus deseja transformar. Como saber a vontade de Deus? Como conhecer a vontade de Deus? Normalmente, quando
você pergunta para alguém como conhecer a vontade de Deus, as pessoas dizem, olha, você ora a Deus e você vai sentir a vontade de Deus no teu coração. Aquilo que você sentir no teu coração, aquilo é a vontade de Deus. Mas será que isso é suficiente? Ouça bem o que diz a palavra em Jeremias, capítulo 17, verso 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? O coração nosso é enganoso, ele é corrupto, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Conhecer a vontade de Deus não é uma tarefa fácil. Conhecer a vontade de Deus implica em colocar a nossa vida no altar de Deus. E lá em Romanos, no capítulo 12, nos versos 1 e 2, responde para nós sobre como conhecer a vontade de Deus. Diz assim, Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que seria o culto racional? Uma entrega total do crente no altar de Deus. Uma entrega total do crente em adoração a Deus, com entendimento das bênçãos da salvação. E aí ele diz no verso seguinte, no verso 2, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, não tomeis a forma deste século, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui está o segredo para se conhecer a vontade de Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso é o vosso culto racional. Esse é o segredo para não apenas conhecer a vontade de Deus, mas para que possamos experimentar a vontade de Deus, desfrutar da vontade de Deus. E não apenas confiar em nosso coração, que segundo o profeta Jeremias, no capítulo 17, no verso 9, o nosso coração é enganoso, terrivelmente corrupto, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Amados, todos nós temos a nossa própria vontade. Mas precisamos gravar bem isso, entender isso, que conhecer a vontade de Deus é através de uma entrega total, de uma entrega real, de uma entrega verdadeira da nossa vida, do nosso corpo no altar do Senhor de Deus. As pessoas, às vezes, querem que Deus diga, tintim por tintim, o que elas devem fazer, onde trabalhar, onde morar, qual a cor da parede da casa que ela deve morar. E nós sabemos que Deus raramente dá as informações tão diretas. Não estou dizendo que Ele não dá. Às vezes, Deus dá as informações bem detalhadas, bem específicas mesmo. Mas nem sempre Deus faz isso. Por exemplo, eu ouvi um testemunho de alguém que estava na igreja e queria dar uma oferta no culto, mas ele estava com uma nota só. E ele precisava de um valor de troco, além daquela nota. Era uma nota um pouco alta e ele não queria dar toda a nota de oferta. E ele procurou trocar aquele dinheiro, aquela nota, e não conseguiu. Por fim ele disse, bom, eu vou dar mesmo essa oferta, toda essa nota na oferta. E para surpresa dele, quando ele foi à frente, pegou um envelope para colocar a sua nota, pasmem,
dentro daquele envelope havia a quantia exata que ele precisava, do troco que ele queria. Então, Deus, às vezes, Ele é específico, Ele é detalhista, nem sempre. Deus permite que façamos as nossas escolhas também. Deus nos criou com a liberdade de escolhas, graças a Deus por isso. A única decisão que Deus não quer que nós tomemos é a decisão de pecar. Essa é a única decisão que Deus não quer que a gente tome, a decisão de desobedecer a sua palavra, a decisão de resistir à sua vontade, à vontade do Senhor. Às vezes também nós tentamos fazer um negócio com Deus. Às vezes tentamos negociar. Você poderia estar perguntando, mas de que maneira? Nós decidimos o que nós queremos primeiro e depois apresentamos a Deus. Primeiro nós escolhemos o que é que nós queremos e depois nós oramos, dizendo para Ele que nós vamos fazer aquilo por Ele, que vamos fazer aquilo para Ele. Mentira, a gente já escolheu primeiro. Primeiro escolhemos e depois oramos, apresentamos para Ele. É como se nós pegássemos uma folha de papel, um papel imaginário, e colocássemos ali todos os nossos planos, nossos desejos, e apresentasse então esse papel para Deus. Não é isso que Deus quer. Deus quer que nós apresentemos para Ele um papel em branco, para que Ele coloque ali para nós a sua vontade, o seu desejo, os seus planos. Outras vezes, então, nós impomos a Deus as nossas condições. Impomos condições para Deus. Tipo assim, por exemplo, eu farei isso para Deus, menos aquilo. Ou então dizemos assim, eu farei isso para Deus, se Deus fizer aquilo para mim. E há um exemplo bem dentro do que eu estou dizendo, na palavra de Deus, aconteceu com Jacó. Lá em Gênesis, no capítulo 28, no verso 20, diz assim a palavra. Gênesis 28, 20. Jacó fez um voto a Deus dizendo: se o Senhor for comigo, se guardar-me nesta jornada que estou empreendendo, se o Senhor me der pão para comer, se o Senhor me der roupa para vestir, se o Senhor permitir que eu volte em paz para a casa de meus pais, então o Senhor será o meu Deus. Cá entre nós, Jacó está ou não impondo condições a Deus? Claro que está. Se o Senhor for comigo, se o Senhor me guardar nessa jornada, se o Senhor me der pão para comer, se o Senhor me der roupa para vestir, se o Senhor permitir que eu volte em paz para a casa dos meus pais, então o Senhor será o meu Deus. Amados, eu quero dar 3 dicas para quando você quiser ter a certeza de que aquilo que você está fazendo está na vontade de Deus. E a primeira delas é: certifique-se de que aquilo que você está orando a Deus, aquilo que você está pedindo, não é alguma coisa que a Bíblia abomina. Esse é o primeiro ponto. Certifique-se se aquilo que você deseja de Deus não é nada que a Bíblia proíba. Em segundo lugar, certifique-se de que aquilo que você está orando a Deus, aquilo que você está pedindo a Deus, vai glorificar a Deus. E em terceiro lugar, certifique-se de que aquilo que você está orando a Deus, pedindo a Deus, vai ajudar você no teu crescimento espiritual. Em primeiro lugar, o que eu estou pensando, desejando, orando, pedindo a Deus, não é algo que a Bíblia proíbe, não? Em segundo lugar, isso que eu estou orando, pedindo a Deus, desejando a Deus, vai glorificar a Deus? Em terceiro lugar, isso que eu estou desejando de Deus, orando a Deus, pedindo a Deus, vai me ajudar no meu crescimento espiritual? E se depois de tudo isso, ainda assim,
Deus não estiver dando, Deus não está respondendo para você, provavelmente não é da vontade de Deus. Ou então você terá ainda que esperar um pouco mais. Porque Deus responde nossas orações de 3 maneiras. Deus diz sim, Deus diz não e Deus diz espere. Portanto, se depois de você analisar tudo isso, se aquilo que você está orando não é algo contrário à Bíblia, se aquilo que você está orando vai de fato glorificar a Deus, se aquilo que você está orando e pedindo vai te ajudar no crescimento espiritual, se depois de tudo isso Deus não está dando, provavelmente não é a vontade de Deus, ou você ainda terá que esperar um pouquinho mais. Deus quer que façamos escolhas, podemos fazer. A palavra de Deus diz que o coração do homem pode traçar planos, Provérbio 16, verso 1. Mas a resposta certa dos lábios vem lá do Senhor. Glórias a Deus. Provavelmente, se não estamos recebendo, não é da vontade de Deus, ou teremos que aguardar um pouco mais. Deus deseja sim que façamos planos, mas que esses planos que nós façamos estejam em conformidade com a palavra de Deus. Que os planos que nós fizermos estejam em conformidade com a sua vontade. Amados, se você estiver caminhando com Deus, de fato e de verdade, na presença de Deus, se você deseja mesmo fazer a vontade dele na tua vida, ele vai colocar a vontade dele no teu coração. Porque está escrito em Salmos 37, verso 4, agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Se a Bíblia não se coloca contra essa coisa que você está orando, pedindo, desejando, se essa coisa vai glorificar a Deus, se essa coisa vai te trazer crescimento espiritual, então a Bíblia te dá permissão para tomar decisões sim. Não tenhas medo. Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus deseja dar o melhor para os seus filhos. Agrada-te do Senhor. Em primeiro lugar, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Te convido ao momento de oração nesta hora, em nome de Jesus. Querido Deus, bem-aventurado é aquele a quem Tu escolhes. Muito obrigado, Senhor, por teres me escolhido. Bem-aventurado é aquele que o Senhor escolhe e fazes chegar a Ti, para habitar em teus átrios, na tua casa, Senhor. Nós seremos satisfeitos com a bondade da tua casa, Senhor. Muito obrigado, Deus. Que privilégio sermos teus filhos, escolhidos pelo Senhor, chamados pelo Senhor. Por isso, Senhor, te louvamos nessa hora. Te agradecemos, ó Deus, pois tu és digno, tu és santo, estás entronizado sobre os louvores do teu povo. Bendirei sempre o teu nome em todo o tempo. Teu louvor estará nos meus lábios, ó Deus, continuamente, porque tu és um Deus bom. Na minha boca estará o teu louvor. Em ti se gloria a minha alma, porquanto, ó Deus, a tua benignidade é melhor do que a vida, Senhor. E os meus lábios te louvarão. Assim te bendirei sempre, enquanto eu viver. Em teu nome levantarei as minhas mãos. Louvado seja o teu nome, glorificado seja o teu nome. Pai, nesse momento fazemos uma entrega total, uma entrega real, uma entrega verdadeira do nosso corpo no altar do Senhor, como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, como nosso culto racional. Recebe, ó Deus, cada oferta, cada entrega que está sendo feita neste momento ao Senhor, de todo o nosso coração, ó Deus, para o louvor da Tua glória. Pai, oramos pelas pessoas que estão enfermas, por todos que estão enfermos, pedindo a Tua cura, a Tua bênção, o Teu alívio, Teu bálsamo, Senhor.
Pai, no nome de Jesus, oramos pelas pessoas que estão em crises emocionais, em depressão, em tristeza. Ó Deus, as pessoas que estão se sentindo abatidas na fé. Ó Deus, aqueles que perderam o prazer pelas coisas do Senhor, o gosto pela leitura bíblica, pela meditação na palavra, o prazer pela oração. Deus, em nome de Jesus, venha o teu socorro. Oramos pela cura das nações, oramos por Israel, abençoamos Jerusalém, oramos por nossa nação, nossa pátria amada Brasil. Ó Deus, sara o Brasil, dá sabedoria aos governantes. Ó Pai, que haja paz no Brasil, traz a cura, Deus, para a pandemia, traz a libertação, ó Deus, para o Brasil. Em nome do Senhor Jesus, oramos por nossa cidade. Abençoamos todas as autoridades, ó Deus querido, porque é uma ordem do Senhor orarmos por nossas autoridades. Por isso nós os abençoamos em nome do Senhor Jesus. Oramos por tua igreja em toda a face da terra. Oramos pelos dizimistas fiéis, os ofertantes fiéis, ó Deus, que tem contribuído, que tem cooperado na obra do Senhor. Abençoa, Deus, cada centavo dos recursos financeiros que teus filhos têm consagrado ao Senhor, têm ofertado ao Senhor, na obra do Senhor. Muito obrigado, Deus. Daremos sempre a Ti a honra, a glória, o poder e o louvor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre a tua vida, sobre a tua casa e a tua família, hoje e sempre. Amém.